Fala, gênio! Vamos embora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático e seja muito bem-vindo à nossa playlist de resoluções das questões de matemática do Enem. Nessa playlist você vai encontrar as soluções da prova de matemática do Enem. Nós vamos colocar questões variadas, ou seja, de todos os tempos do Enem, principalmente as mais recentes, porém nós vamos ter as mais variadas questões de matemática possível. Lembrando, no nosso canal nós também temos outras playlists de resoluções de provas antigas. Pode ser da UERJ, pode ser de vestibulares militares, pode ser da FUVEST. Não sei qual vestibular que você está prestando, mas provavelmente nós já temos aqui uma playlist com provas comentadas. Então, procura no nosso canal. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever e também já não deixe de curtir esse vídeo e mandar para aquele colega que também precisa estudar. Vem comigo porque após a vinheta a gente vai resolver uma questãozinha. Vem! Fala, gênio! Estamos de volta. Hoje nós vamos resolver uma questão que caiu no Enem de 2024. Eu estou aqui com a prova amarela, que vai aparecer aí na sua tela, e é nessa prova a questão 144. Acompanhe comigo a leitura. Um sistema de polias circulares e correias é um dos mecanismos responsáveis pela transmissão do movimento em máquinas rotativas. O manual de um motor traz uma figura representando um sistema composto por duas polias e uma correia de transmissão, tensionada e perfeitamente ajustada sobre as polias, de modo a não apresentar folgas nos contatos com as polias. Considere que as partes dessa correia que não ficam em contato com as polias são representadas por segmentos de reta tangente às polias. E aí ele me dá um monte de dados aí que você está vendo na sua tela. Ele me dá o raio da roda maior, o raio da roda menor, me dá a distância aqui entre os dois pontos de tangência de 15 centímetros e pede o seguinte: para a substituição dessa correia é necessário a especificação de seu comprimento. Considere π como, 3 como valor aproximado de π. A medida do comprimento dessa correia em centímetros é... Galera, eu já coloquei aqui o desenho bisurado no quadro. O que nós precisamos fazer é calcular, na verdade, o comprimento da correia que eu colocaria nesse sistema de transmissão. Veja que nós temos aqui duas circunferências, beleza? E uma correia que ficaria em volta dessas duas circunferências. Ele já nos deu essa distância aqui, esses dois pontos de tangência, que a gente pode chamar aqui, ó, de ponto P1, esse ponto aqui P2, esse ponto aqui P3, esse ponto aqui P4. Esses pontos são tangentes. Ele já me deu a distância entre os pontos de tangência. Nesse caso aqui, 15 centímetros, aqui embaixo também 15 centímetros. Ele pede para eu calcular o comprimento da correia completamente. Para calcular o comprimento dessa correia, você concorda que eu precisaria desse comprimento, mais esse comprimento, mais esse pedacinho aqui, que é um pedaço de circunferência, mais esse outro pedacinho, que é também um outro pedaço de circunferência? Sim, né? Esses dois pedaços de circunferência aqui, ó, eu não sei qual o valor deles, eu vou precisar calcular. Se eu não sei o valor, a álgebra nos diz que é sempre bom chamar isso de alguma letra. Eu vou chamar, então, esse pedaço aqui, ó, de x. E esse pedaço aqui eu vou chamar de y. Beleza? Então, para calcular o comprimento da correia, eu vou escrever aqui, ó, correia. Eu preciso de x mais y mais 30, né? Porque 15 mais 15, 30. Então, o comprimento total da correia seria x mais y mais 30. Então, resta-nos encontrar o valor de x e o valor de y e poder somar para ter o resultado. Agora, como é que eu calculo o comprimento? O pedaço x e o pedaço y. Para isso, nós vamos precisar lembrar de como a gente calcula segmentos na circunferência. E eu vou usar aqui uma ideia que vocês sempre podem usar tanto para partes da circunferência como partes também de setores da circunferência, ou seja, para áreas. Qual é a ideia, professor? É o seguinte, vamos supor, aqui está o centro da circunferência. Vamos supor que aqui seja o segmento que eu quero calcular, ou seja, esse pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de S.
Como é que a gente calcula isso? Eu vou ensinar aqui um jeito bisurado para você nunca mais errar. Por que é um jeito bisurado? Porque você basicamente vai aplicar uma regra de 3 e nunca mais vai errar. Como, professor? Olha só, eu vou relacionar esse segmento a o ângulo que está relacionado a ele, beleza? Então, vamos supor que esse ângulo aqui seja um ângulo beta, beleza? O que que eu sei? Eu sei que o comprimento da circunferência total é 2πr, certo? O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Eu vou chamar de Rzinho. Então, isso aqui é o raio Rzinho. Como é que eu faria para relacionar esse pedacinho com esse ângulo e a circunferência toda com o ângulo nela completo? Qual é o ângulo da circunferência completa? É 360, né? Se esse ângulo beta está dado em graus, se o ângulo está dado em graus. E seria 2π se o ângulo tivesse dado em radianos. Então isso você tem que tomar cuidado quando você for fazer determinadas questões. Então, olha só. Esse ângulo central aqui é um ângulo beta. Eu vou fazer agora uma regra de 3. Como assim você vai fazer uma regra de 3? Olha só. Esse pedacinho está para o ângulo beta, ou seja, o S. Opa! Regra de 3, né? Está para o ângulo beta, assim como a circunferência toda, que eu sei ser 2πr, está para 360, ou 2π se eu estiver falando de ângulos em radianos. Dessa forma, se eu souber o valor de beta, eu consigo deixar o S em função desse ângulo e da circunferência completa. Como? Lembra de Jesus? Multiplica em cruz. Então eu fico com S é igual a beta vezes 2πr dividido por 360. De outra forma, eu posso fazer também assim, ó. Beta sobre 360 vezes o comprimento da circunferência. Ou seja, se eu tiver o beta e o raio da circunferência, eu consigo calcular quem é aquele meu pedacinho. Já deu para perceber que acabamos de resolver o problema, né? Porque foi nos dado o ângulo, não foi dado diretamente, mas você consegue inferir, porque aquele ângulo lá, alfa, é 150. Vou botar aqui. Beleza? E aí, com esse ângulo e os dados que ele nos forneceu, nós conseguimos somar aqui, porque vamos encontrar x mais y mais o 30 e nós vamos conseguir resolver esse problema. Beleza? Vamos a isso? Então, se liga só, eu simplesmente dei uma apagadinha aqui porque eu terminei de fazer as contas e não deu o espaço. Então, para ficarmos com mais espaço e eu poder terminar essa questão aqui no centro, para ficar melhor na gravação, eu coloquei aquele nosso raciocínio de encontrar um segmento na circunferência, ou melhor, um arco de circunferência em função do ângulo central que ele subentende, eu coloquei aqui separadinho, é o mesmo argumento, beleza? Só apaguei aqui, coloquei ali. E mantive os dados. Então vamos terminar essa questão. Lembrando que a gente precisa só encontrar agora o x e o y, uma vez que a gente já tem 15 aqui, 15 aqui. Beleza? Então a primeira coisa, vamos encontrar o y. Nós já temos aqui o raciocínio que nos fornece o y em função desse ângulo central. No problema, ele me deu esse ângulo central, 150. Porém, ele não me deu esse outro ângulo central aqui. Por quê? Porque esse outro ângulo central, nós conseguimos inferir, lá da geometria, que esse ângulo é igual àquele ângulo. Por quê, professor? Parte do argumento vem do seguinte fato. Os pontos aqui, que são tangentes à minha circunferência, dado do problema, eles são ortogonais aos raios, os respectivos raios. Beleza? Então, esse segmento aqui, o raio no caso, é perpendicular à reta tangente que passa pelaquele ponto ali de tangência, beleza? Então, esse ângulo aqui, ó, é igual àquele ângulo lá, porque são dois ângulos de 90 graus, beleza? Sendo assim, essa reta aqui, ó, que nós podemos pensar como uma transversal, ela corta essas duas outras retas aqui, ó, em ângulos correspondentes iguais. Se esses ângulos são correspondentes iguais, eu posso garantir
que esse segmento de reta aqui é paralelo àquele segmento de reta lá. Por um raciocínio semelhante, esse segmento de reta é paralelo àquele outro segmento de reta. Só que esses segmentos de reta são os raios. Então, traçando aqui alguns pontinhos auxiliares, nós conseguimos provar que esse ângulo é igual a esse ângulo. Mas eu não preciso provar isso na hora da prova do Enem. Você só precisa perceber, não precisa provar. Já dá para saber que é, por conta desse cara aqui ser paralelo àquele, esse cara ser paralelo a esse. Você já consegue inferir isso, embora você, para provar matematicamente, você precisa fazer alguns outros traçados aqui, mas isso é suficiente. Então, eu tenho certeza que esse ângulo aqui, ó, é de 150 graus. Beleza? Ok. Então, vamos calcular lá o valor de y. O valor de y, a partir do nosso raciocínio, seria o ângulo que ele vai subentender ali, dividido por 360, beleza? Vezes 2πr. Π ele mandou aproximar por 3, então 2 vezes 3 vezes r, no caso aqui é um rzinho pequeno, porque eu estou usando aquela circunferência pequena. Raio, 4 centímetros. Beleza? Então aqui está dado o y. Vamos primeiro simplificar? Tem uma multiplicação por 10 em cima e por 10 embaixo, né? O que dá para cortar. 15 e 36 são ambos divisíveis por 3, beleza? Então, se eu dividir 15 por 3, o que eu vou ter? Em cima vai ficar 5, 3 vezes 5, 15. Embaixo vai ficar 12. 12 vezes 3, 36. Tranquilo? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 5 vezes 2 vezes 3 vezes 4, certo? Sobre 12. Só que olha só, 3 vezes 4, 12. E 12 embaixo. Então esse 3 vezes 4 aqui, ó, corta com esse 12 daqui. Sobra somente 2 vezes 5, 10. Então descobrimos que o y vale 10 centímetros. Show de bola. Acabou, professor? Não, ainda não acabou. Por quê? Porque falta eu encontrar agora o valor de x para depois somar aqui e termos a resposta final. Só perceba uma coisa. Se nós fizermos o mesmo raciocínio e usarmos esse ângulo aqui, nós vamos achar esse segmento aqui, esse arco de circunferência aqui. E não é esse arco de circunferência que nós queremos. Nós queremos esse outro arco aqui. Então, para encontrar esse outro arco, nós teremos que usar o replemento desse ângulo, certo? Por quê? Eles dois somados têm que dar 360, certo? Se aqui era 150, então o ângulo que eu preciso somar a 150 para chegar a 360 é 210. Então eu vou fazer essa mesma conta aqui, que é assim que a gente encontra arco de circunferência, uma vez que eu tenho o meu ângulo central, só que usando o 210. E isso aqui é o valor de x. Então x vai ser 210 dividido por 360 vezes 2 vezes π vezes r. Toma cuidado, porque esse r aqui agora é o r da circunferência maior. Enquanto vale o r da circunferência maior? Vale 8 centímetros. Então toma cuidado para você não colocar o rzinho e acabar perdendo a questão, porque provavelmente a resposta tem também essa resposta se você confundisse isso daí. Tá bom? Vamos colocar aqui o 8 então? De novo, tem uma multiplicação por 10, que dá para eu cortar. 21 e 36 também são divisíveis por 3. Por 3, por 3. Se eu dividir por 3, aqui em cima fica 7, aqui embaixo fica 12 de novo. Beleza? Então eu vou ter 7 vezes 2 vezes 3 vezes 8 dividido por 12 de novo. 3 vezes 8, 24. 24 é o dobro de 12. Então, se eu cortar aqui, fica um 2 em cima. Beleza? Então, fica 7 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 7, 28. Então, o x é igual a 28. Acabou, professor? Agora acabou. Por quê? Eu só preciso somar x mais y mais 30. E eu tenho o valor da correia. O meu valor da correia vai ser 30 mais
28 mais 30 mais 28 mais 10. Eu só tô sem a prova aqui, porque eu guardei. 58 mais 10, 68. O gabarito é letra... Eu guardei aqui. 144. Gabarito, letra D. Então, acabou, galera. Vem comigo que aqui você se torna hack. Vem!